Ilustríssimos alunos e alunas de Processo Civil 4, como estão? Um abraço para todos vocês e nesta aula vamos continuar com o estudo de ação de consignação em pagamento. Eu estou dividindo esse tema em 3 aulas e esta é a segunda aula. Na primeira aula nós discutimos aspectos gerais sobre a própria consignação em pagamento e sua regulação no Código Civil, como os motivos pelos quais o devedor pode fazer o pagamento em consignação, qual é o objeto desse pagamento em consignação, os efeitos do depósito consignado, os requisitos de validade desse depósito. E vimos também na primeira aula o procedimento da consignação extrajudicial, todos os aspectos relativos a esse procedimento a ser feito em instituições financeiras para pagar a quantia em dinheiro. Dando continuidade, nesta aula vamos iniciar o estudo do procedimento judicial, ou seja, quando o devedor move uma ação em juízo com o objetivo de se eximir da obrigação. De modo que o objeto da ação de consignação em pagamento, o que o devedor pede na ação de consignação em pagamento, é que o juiz reconheça a validade do depósito da coisa ou da quantia devida, a fim de eximir-se da obrigação. Dessa forma, a sentença na ação de consignação em pagamento é uma sentença meramente declaratória. Ela vai reconhecer a validade ou não do depósito para quitação da obrigação pelo autor. E o autor, é bom lembrar que o autor na consignação em pagamento é o devedor. Muito bom, né? O devedor move uma ação visando o cumprimento da obrigação. E o réu, quem é? O réu é o credor. Então, o credor está sendo demandado para receber o crédito, para receber seu crédito. Uai, professor, mas esse credor aí está difícil, hein? Ele tem que ser demandado judicialmente para receber o seu crédito. Ora, nós vimos que existem circunstâncias que exigem que o devedor, por ter tido obstáculos, empecilhos para poder pagar ou receber quitação, ele vai poder, nessas circunstâncias, requerer o depósito em consignação. O pagamento em consignação é uma modalidade especial de pagamento. De modo que pode ser que ele esteja movendo a ação realmente por ter tido obstáculos e empecilhos, mas é capaz de, algumas vezes, como ocorre na prática, não ter havido quaisquer empecilhos. Em verdade, ele não quer efetuar o pagamento na forma, no tempo, no modo pactuado, e o credor simplesmente recusa receber, ou se recusa a receber daquela forma, ou se recusa da quitação. E se o credor tiver justificativo, ele vai poder defender-se no processo para demonstrar que aquele pagamento que está sendo feito, que aquele depósito que está sendo feito pelo autor, que é o devedor, não corresponde aos termos pactuados. Qual a importância, assim, dessa discussão? Como vimos na aula passada, se o juiz reconhecer a validade do depósito, o autor, que é o devedor, vai se liberar da dívida na data do depósito. Então, a partir da data do depósito, ele não vai ter mais os ônus de mora, os ônus pela inadimplência, bem como ele não vai arcar com o risco de perecimento, deterioração, desaparecimento, extinção da coisa. Esses riscos serão arcados pelo credor. Então, para ele, devedor, é importante nesse sentido, que o juiz reconheça a validade naquela data em que o depósito foi efetuado.
Esse é o objeto a princípio, e o artigo 540 do Código de Processo Civil, melhor dizendo, o artigo 539 do Código de Processo Civil, deixa claro isso, que vai ser requerido o depósito da coisa ou da quantia devida no lugar do pagamento. Ressaltando, desde logo, que no caso da consignação judicial, é possível que se faça depósito em dinheiro ou da coisa devida. É óbvio que o depósito da coisa não vai ser lá na secretaria do juízo, né? Não vai ser na vara civil. A coisa vai ser entregue a um fiel depositário, mas se for animais, se for um bem imóvel, se for um bem imóvel grande, então há essa impossibilidade, né, de se depositar diretamente ali no espaço físico fora, mas isso não quer dizer que não está depositado em juízo. O fato de estar com um depositário nomeado pelo juiz quer dizer que é um depósito judicial da coisa devida. E no caso do dinheiro, mesmo sendo feito judicialmente, por óbvio, vai ser determinada a abertura de uma conta judicial para que o depósito seja feito nessa conta judicial à disposição do juízo, para que o próprio juiz do processo, ele vai emitir um alvará possibilitando a movimentação dessa conta. Se o credor quiser levantar, ele emite o alvará para que o credor levante, ou uma guia, né, de levantamento. E se houver uma devolução desse dinheiro para o autor, que é o devedor, vai ser expedida também uma guia, um alvará pelo juízo. Mas, embora esse seja a priori o objeto da ação de consignação e pagamento, é possível haver uma ampliação desse objeto na contestação oferecida pelo réu. Nós vamos estudar na próxima aula a contestação, mas eu vou antecipar que a ação de consignação e pagamento é uma ação dúplice. A ação dúplice é aquela na qual o réu pode oferecer pedido na contestação sem precisar reconvir, porque a ação é uma via de mão dupla. A ação dúplice ela pode se dar pela natureza do objeto litigioso ou por expressa disposição legal. No caso da ação de consignação e pagamento, o artigo 544 do CPC, no inciso 4, em concordância com o artigo 545, parágrafo 2º do CPC, eles permitem que o réu formule um pedido em seu favor na contestação, que é quando o réu credor entende que o valor depositado, ou a coisa depositada pelo autor é em quantidade insuficiente, não corresponde àquilo que foi pactuado e, portanto, o réu alega na sua contestação a insuficiência do depósito e requer a condenação do autor a pagar a diferença daquilo que ele deve, de modo que o juiz poderá, na sentença, reconhecendo que realmente tem essa diferença, condenar o autor a pagar essa diferença ao réu. E a sentença que assim o fizer será uma sentença condenatória nessa parte. Se o depósito for insuficiente, a parte que reconheceu o depósito como insuficiente será uma sentença a parte do depósito que foi feito, aquele valor já depositado, o juiz dá uma liberação parcial do autor em relação àquele valor que já foi depositado. Nesse tocante, a sentença será meramente declaratória, mas com relação à diferença devida, havendo a condenação na sentença, nós temos um provimento condenatório nessa parte, formando o título executivo para que o réu possa executar o autor nos mesmos autos, de modo que há essa amplitude aí de matéria. Em ambos os casos, é importante lembrar que o provimento surte efeitos ex tunc. Efeitos ex tunc são efeitos retroativos. No caso do reconhecimento da validade do depósito, reconhece a validade desde a data em que o depósito foi efetuado, e não desde a data da prolação da sentença. E também no caso do provimento condenatório, surge efeitos desde antes, porque haverá incidência de multa e de outros encargos da mora, juros, correção monetária.
de modo que também produz efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos. O segundo ponto que vamos analisar nesta aula é a competência para conhecer e julgar a ação de consignação e pagamento. Começamos pela competência material. A competência material diz respeito a qual órgão judiciário tem aptidão para julgar aquela matéria. E no que diz respeito à consignação e pagamento, essa matéria do devedor buscar reconhecer a validade de um depósito para eximir-se dessa obrigação, ela pode ser julgada tanto na Justiça Estadual, quanto na Federal, quanto na Justiça do Trabalho. O que vai determinar em qual órgão do Poder Judiciário vai ser movida essa ação no que diz respeito à competência material é o negócio jurídico subjacente, ou seja, se houver interesses da União Federal ou suas autarquias ou empresa pública federal, e aí, por exemplo, a interesse do INSS, ou interesse que é uma autarquia, interesse do IBAMA, que é uma autarquia, interesse da Caixa Econômica Federal, como empresa pública federal, interesse dos Correios, como empresa pública federal, a competência para conhecer da ação, não importa se essas entidades vão participar como autoras ou réis no processo, ou mesmo como intervenientes, a competência vai ser da Justiça Federal, conforme estabelece o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Já se o negócio jurídico subjacente, ou seja, se a causa versar sobre o conflito de natureza trabalhista, se for, por exemplo, um empregador movendo uma ação para quitar verbas trabalhistas a um empregado que se recusou a receber ou a dar quitação, essa ação de consignação e pagamento vai ser movida perante a Justiça do Trabalho por força do artigo 114 da Constituição Federal. Quando a competência não for da Justiça Federal nem da Justiça do Trabalho, nós vamos aplicar a competência residual, a competência material prevista na Constituição residual é da Justiça Estadual. Ela abarca todas aquelas matérias que não forem de competência da Justiça Federal ou das justiças especializadas. As justiças especializadas são a do trabalho, eleitoral e militar. Então, essa é a competência material. Lembrando que competência material ela é absoluta, de modo que qualquer decisão proferida por um juiz ou absolutamente incompetente é invada de nulidade absoluta, de modo que o juiz pode e deve conhecer sua incompetência de ofício, e se não fizer, qualquer das partes pode alegar essa incompetência absoluta a qualquer momento no curso do processo. No que diz respeito à competência territorial, e a competência territorial de antemão, lembramos que é uma competência relativa, e a competência relativa, a princípio, não pode ser acolhida de ofício pelo juiz. Nós sabemos que há situações excepcionais em que o juiz vai poder acolher a sua incompetência territorial de ofício, principalmente na questão das cláusulas abusivas em contratos de adesão. E temos outra situação excepcional, que a competência territorial ela é considerada absoluta e não relativa, que é no caso das ações reais imobiliárias ou das ações possessórias. Enfim, a competência material, ela, se não for arguida pela parte contrária na contestação, como preliminar de contestação, haverá a prorrogação da competência do juízo, de forma que um juízo que era incompetente passa a ser competente para julgar, para conhecer e julgar a causa. Mas, lembrando que o réu poderá arguir essa incompetência relativa
na contestação. E se o fizer, aí o juiz vai ter que acolher a sua incompetência, se o for. Pois bem, nos termos da competência territorial, as ações de consignação e pagamento devem ser propostas conforme determina o artigo 540 do CPC, no lugar do pagamento, no lugar onde a obrigação deva ser cumprida. E esse artigo 540 do CPC está em consonância com o artigo 53, inciso 3, a linha D do CPC, porque esse dispositivo legal determina que é competente o fórum do lugar onde a obrigação deva ser cumprida para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. E na ação de consignação e pagamento, o autor, que é o devedor, nada mais quer que cumprir com sua obrigação e receber a quitação, eximindo-se desse encargo. A regra prevista no Código Civil é de que as dívidas devem ser cumpridas, as obrigações devem ser cumpridas no fórum de domicílio do devedor, devendo, portanto, o credor procurar o devedor para receber o seu crédito. Essa é a regra e ela prevalece quando o contrário não for previsto no contrato ou não resultar da lei ou do negócio jurídico. Mas, não havendo exceção prevista em lei no contrato ou a depender da natureza da obrigação, a regra é de que o pagamento seja feito no fórum de domicílio do devedor. Portanto, a regra da competência territorial, nesse caso da ação de consignação e pagamento, é fórum de domicílio do devedor. Quando a dívida tem que ser cumprida no fórum de domicílio do devedor, dizemos que ela é uma dívida quesível, ou em latim, querable, uma dívida querable. E o contrário, quando a dívida tiver que ser paga em outro local, como no fórum de domicílio do credor, fala-se que a dívida é portável ou portable, ok? Pois nessa previsão de que, em regra, deve haver o cumprimento no fórum de domicílio do devedor, está no artigo 327 do Código Civil e as exceções estão no artigo 327 e seguintes do Código Civil. Pois bem, analisada a competência para conhecer e julgar a ação de consignação e pagamento, nós vamos adentrar no procedimento. E nesta aula eu vou limitar a analisar a petição inicial, os requisitos da petição inicial na ação de consignação em pagamento. Já vimos desde o início dos estudos dos procedimentos especiais, e esse é o primeiro procedimento de jurisdição contenciosa que estamos analisando nestas aulas, que o procedimento comum ele é aplicável subsidiariamente a todos os procedimentos especiais, naquilo em que não contrariar as normas específicas desses procedimentos especiais. De modo que a regulação dos requisitos da petição inicial ela é feita no artigo 319 do CPC, que é parte integrante daqueles dispositivos que regulam o procedimento comum. De modo que essas previsões do artigo 319, esses requisitos, também são aplicáveis à petição inicial na ação de consignação em pagamento. Óbvio que com as devidas adequações. Nós vamos somar ao artigo 319 do CPC o artigo 542. O artigo 542 traz alguns requisitos específicos para o procedimento da ação de consignação em pagamento. Então, nos termos do artigo 319, vão ser aplicados todos os requisitos ali constantes: endereçamento, qualificação das partes, causa de pedir, o pedido, o requerimento da produção de provas, o valor da causa, mas não vai ser aplicável, dentre aqueles requisitos do 319, o constante do inciso 7, que diz respeito ao autor manifestar-se na petição inicial
se ele pretende ou não buscar uma conciliação ou uma mediação em audiência a ser designada para essa finalidade. Por que não se aplica? Porque no procedimento comum, o autor, o réu, ele é citado em regra, nos termos do artigo 335 do CPC, do procedimento comum, o réu, em regra, ele é citado para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação e somente após a audiência, não havendo acordo nela, começará a contar o prazo para o réu poder contestar. E se houvermos várias sessões de audiências para tentativas de conciliação ou mediação, o prazo para contestar começará a contar após a última dessas sessões. Então essas regras estão lá no artigo 335. Excepcionalmente, quando o juiz verificar que não é possível haver acordo entre as partes ou quando o objeto litigioso não permitir acordo, ou quando ambas as partes, antes da audiência, manifestarem o desinteresse em tentar o acordo, é que o réu será citado para contestar. Então, a citação para que o réu conteste diretamente, ela é uma exceção no procedimento comum. Mas na ação de consignação em pagamento, o réu, ele em regra, é citado para levantar o valor depositado ou oferecer contestação. Ele não é citado para comparecer a uma audiência para tentativa de conciliação ou mediação. E isso se infere pela análise do artigo 542, inciso 2 do CPC, que estabelece que na petição inicial o autor vai requerer a citação do réu para que ele possa levantar o depósito, levantar a quantia ou a coisa depositada, ou oferecer contestação. Se é determinado que o autor faça esse requerimento na petição inicial, é porque o réu vai ser citado para essa finalidade e não para aquela finalidade de comparecer à audiência de conciliação. Essa é, dessa forma, uma diferença procedimental da ação de consignação em pagamento em relação ao procedimento comum. Ademais, o artigo 542, no inciso 1, estabelece que o autor tem que requerer ao juiz autorização para que proceda ao depósito da quantia ou da coisa devida no prazo de 5 dias a contar dessa autorização. Então, esse requerimento para que o juiz autorize o depósito tem que ser feito na petição inicial. E o juiz autorizando, o autor vai ter que efetuar o depósito no prazo de 5 dias, de modo que o parágrafo único do artigo 542 estabelece que, caso o autor não efetue esse depósito no prazo de 5 dias, que a petição inicial vai ser indeferida, o processo vai ser extinto, sem resolução do mérito. Então, uma condição de procedibilidade desse procedimento, né, dessa inicial de consignação em pagamento, que esse depósito seja realizado. Lembrando que o artigo 542, inciso 1, destaca que não vai ser necessário requerer esse depósito para ser efetuado no prazo de 5 dias, quando tiver ocorrido a situação do artigo 539, parágrafo 3º, que é a situação na qual o autor tiver, antes de ter movido a ação de consignação em pagamento, quando o autor tiver tentado efetuar o pagamento através de uma consignação extrajudicial, diretamente estabelecimento bancário, como nós estudamos na aula passada. Nós vimos que o autor efetuando o pagamento estabelecimento bancário, o réu vai ser notificado para em 10 dias levantar esse valor ou manifestar expressamente a recusa. Se o credor, a gente até confunde, que o credor que é réu acaba confundindo. Se o credor, no caso da consignação extrajudicial, manifestar expressamente ao banco, estabelecimento bancário, que não pretende levantar o valor,
o devedor, ele pode, com esse mesmo depósito, com a prova desse depósito, da recusa do credor em levantar o valor, ele pode mover a ação de consignação em pagamento utilizando-se o mesmo depósito. E aí o juiz, na sentença, vai analisar e vai declarar, se for o caso, a validade desse depósito que já tinha sido feito extrajudicialmente, antes da ação de consignação em pagamento ser movida. O que é muito importante para o devedor, porque sendo reconhecida a validade desse depósito, ele estará liberado da obrigação desde a data daquele depósito que foi feito extrajudicialmente. Nós já analisamos isso na nossa aula passada. Portanto, esses são os requisitos adicionais à petição inicial no procedimento da ação de consignação em pagamento. Lembrando que aqueles requisitos extrínsecos, os demais requisitos extrínsecos, têm que ser observados, como o pagamento das custas processuais ou requerimento de gratuidade de justiça nos termos do artigo 98 do CPC, a juntada de procuração nos termos do artigo 104 ou 105 do CPC, e os documentos comprobatórios da qualificação das partes, né, principalmente do autor. Queridos alunos, com isso encerramos essa segunda parte das aulas de consignação em pagamento. Nós vamos prosseguir com mais uma parte ainda sobre esse procedimento. Espero vocês na nossa próxima videoaula. É sempre um prazer tê-los assistindo a essas aulas. Um abraço a todos vocês.